Funcionando nos estúdios da TV Prevê, o doutor Ubirajara Maitinger, que é o juiz da Vara da Infância e Juventude. Aliás, já estávamos com saudade do doutor Ubirajara Maitinger. Prazer em tê-lo e muito obrigado por mais uma vez aceitar o nosso convite e estar aqui nos estúdios da TV Prevê, prestando importantes informações ao nosso telespectador. Seja bem-vindo, doutor Ubirajara. O prazer é meu de poder comparecer aqui mais uma vez para esclarecer a população a respeito dos assuntos mais atuais envolvendo a infância e a juventude. Doutor Ubirajara, nós temos hoje tramitando no Congresso Nacional um projeto de lei que visa reduzir a maioridade penal de 18 para 16 anos. O senhor tem opinião formada sobre este assunto? A população recebe bastante informações e muitas vezes fica confusa, não consegue entender o tema e como é que a coisa anda, né? Então eu vou fazer uma breve explanação como se desenvolveu a idade penal no nosso país e o que está acontecendo hoje, né? Hoje a nossa idade para aplicação do Código Penal é de 18 anos, mas não foi sempre assim, no Império, a idade para aplicação do Código Penal era de 14 anos. Depois, no primeiro Código Penal nosso, de 1890, essa idade foi reduzida para 9 anos. Então, a partir dos 9 anos, poderia se aplicar o Código Penal a crianças e adolescentes. E dos 9 aos 14, eles responderiam com base no Código Penal se o juiz entendesse que eles tinham discernimento. Isso vigorou até 1927, quando surgiu o Código Menores do Melo Matos. Aí ele escalonou a idade penal em 3, aos 14, aos 16 e aos 18. Então você poderia aplicar a partir dos 14 anos medidas do Código Menores. A partir dos 16, você poderia aplicar o Código Penal reduzido a pena de 1/3. E a partir dos 18, o Código Penal integralmente. Isso vigorou até 1940, quando entrou em vigor o atual Código Penal, que é de 1940, que elevou a idade para aplicação do Código Penal para 18 anos. Então, hoje, o Código Penal é aplicável para maiores de 18 anos. E está, assim, há 75 anos. E o Código diz que os menores de 18 respondem aos crimes e às contravenções na forma da legislação especial. Isso é repetido na Constituição. Então, hoje, as nossas crianças e os nossos adolescentes, quando praticam um crime ou uma contravenção, eles respondem com base no Estatuto da Criança e do Adolescente. A criança, ou seja, aquela pessoa até 12 anos de idade incompletos, ela não passa nem pela delegacia. Ela vai direto para o Conselho Tutelar e recebe o que nós chamamos de medida de proteção, que são aquelas do artigo 101 do ECA, que vai desde o encaminhamento ao pai, em termos de responsabilidade, até o acolhimento numa instituição. Isso para crianças. Então, acontece de criança praticar crimes de contravenção na cidade? Acontece. Nós já temos crianças no tráfico, né? Completado 12 anos, dos 12 aos 18, aí a pessoa chega à adolescência. O adolescente, ele responde pelos crimes e as contravenções com base no Estatuto e recebe o que nós chamamos de medidas socioeducativas. Quais são essas medidas? As medidas são advertência para infrações leves, reparação do dano para aquelas infrações que deixaram prejuízo patrimonial, prestação de serviço à comunidade, que é a prestação de tarefas gratuitas em entidades assistenciais, 1 hora por dia, 8 horas semanais por 6 meses. Liberdade assistida, que é a nomeação de uma pessoa para acompanhar o adolescente, vai inseri-lo na família, no mercado de trabalho, na escola. A semiliberdade, que ele fica preso durante o dia, só vai sair para trabalhar e estudar. E a internação, que é a medida mais severa, que ele vai ficar preso numa das unidades da Fundação Casa. A internação é medida privativa de liberdade. O que acontece é que o Estatuto diz que essa medida de internação, que é a privação de liberdade do adolescente, ela só pode ser aplicada em 3 situações.
em crimes cometidos com violência ou grave ameaça à pessoa, na reiteração da prática de crimes ou contravenções e no descumprimento injustificado de medida anteriormente aplicada. Eu aplico uma medida, ele não cumpre, eu chamo, ele é advertido, na outra eu posso mandar interná-lo. Só nessas 3 situações. A medida de internação não tem prazo determinado, ela tem um prazo máximo de 3 anos e deve ser reavaliada a cada 6 meses. Esse é o sistema que nós temos hoje para os menores. Mas o que acontece é que a população não aguenta mais ligar a TV ou abrir o jornal e ler que o adolescente está fazendo tráfico, que o adolescente matou a pessoa lá na Lagoa, no Rio de Janeiro, para tomar uma bicicleta. Ele nem usou a faca para tirar a bicicleta, ele matou o cara e pegou a bicicleta, né, com um sadismo, uma violência desnecessária. Depois a população não aguenta mais abrir o jornal, ver que meia dúzia de adolescentes estuprou não sei quantas garotas, jogou de cima de um penhasco. Lá no Piauí. No Piauí. A população não aguenta mais ouvir esse tipo de coisa. E isso representa que esse sistema do Estatuto, ele não atende à criminalidade de hoje. Ele não inibe, ele não contém a criminalidade juvenil. Então, em razão disso, existem no Congresso duas propostas de modificação dessa situação. Na Câmara dos Deputados, existe a PEC 171 de 1993. Essa PEC está lá faz 20 anos, 22 anos. Foi, voltou, foi para o arquivo, foi, parou, ninguém... E agora voltou e está sendo submetido à votação. E no Senado existe um projeto de lei para alterar o Estatuto, tá? O que eu penso a respeito disso? Olha, eu penso que o Estatuto não contém mais esse tipo de criminalidade, realmente essas sanções do Estatuto não estão sendo suficientes para conter a criminalidade infanto-juvenil. E o Estatuto ele tem um problema de desproporção, né? O Estatuto fala que cabe internação nos crimes cometidos com violência ou grave ameaça à pessoa. Então, se eu ameaçar alguém, um adolescente ameaçar alguém, ele pode receber a pena de internação, que é uma pena privativa de liberdade. Agora, se um adulto ameaçar alguém, sabe o que vai acontecer? Ele vai entrar na Lei 9.099, dos Juizados Especiais de Pequenas Infrações Criminais, e vai pagar uma cesta básica. Olha que distorção. O adulto vai pagar a cesta básica. O adolescente pode ir preso na medida de internação. Por outro lado, a medida de internação ela pode se estender por 3 anos. Então, se um adolescente pratica um latrocínio, ele pode ficar internado por até 3 anos. Se um adulto pratica um latrocínio, ele pode ficar internado por até 30 anos. Olha que outra desproporção. Então, nós precisamos acertar essa situação de modo a poder aumentar esse tempo de internação para tentar inibir a prática de crimes por adolescentes. Mas não basta aumentar o prazo de internação, não basta. Por quê? Os adolescentes que cometem crimes graves têm ficado 3 anos interno? Muito pouco, muito pouco. Mas por que fica pouco? Pelo seguinte, porque a lei diz que a cada 6 meses deve haver uma reavaliação. E o juiz faz essa reavaliação com base no quê? Com base em relatórios que são apresentados pelo programa de internação. Quem que gere o programa de internação hoje no estado de São Paulo? A Fundação Casa. Então, a cada 6 meses, ela manda um relatório lá para o juiz informando como é que está o desenvolvimento da medida. Olha, invariavelmente aqui na unidade em Bauru, quase em todos os casos, com 9 meses, já vem um relatório conclusivo dizendo que o adolescente cumpriu o programa e está em condição de voltar a viver em sociedade. Então ele não fica os 3 anos. Em casos mais graves, essa internação se estende, mas eu nunca vi aqui, eu estou aqui há 17 anos, um adolescente que tenha tirado 3 anos de internação. Então, além do prazo ser curto para infrações graves, ele ainda não cumpre a integralidade dessa medida.
Então, a gente tem que mudar esse período de revisão para infrações mais graves. Não, na minha opinião, não pode ser tão curto de 6 meses. E depois, além disso, na minha opinião, esses relatórios não podem ficar a cargo da Fundação Casa, porque ela é diretamente interessada que o adolescente ali permaneça ou dali saia. A Fundação Casa tem 10 mil internos em São Paulo. A Fundação Casa tem mais de 150 unidades no estado de São Paulo. A Fundação Casa tem 1 bilhão e 200 milhões de orçamento. E ela não cabe no seu orçamento. Todo final de semana teria que se construir uma unidade nova para recolher os adolescentes que são presos. Então, nessa circunstância, como não dá para você construir uma unidade por final de semana, qual é a tendência? A tendência é acelerar o processo socioeducativo. E aí o adolescente vai muitas vezes, precocemente. Pela tua experiência, tem tido recuperação desses internos? Olha, os registros são sigilosos, né? Os registros são sigilosos, mas ontem mesmo passou no Fantástico. Ontem o Fantástico noticiou a situação lá de 15 adolescentes lá que foram agredidos na Fundação Casa e o que aconteceu com eles. A maioria reincidiu. Tá? Então, esse curto período de internação provocado por esse sistema, que é de 6 meses, tem que avaliar, e muitas vezes a Fundação acelera o processo socioeducativo para que possa dar vazão àquela quantidade de adolescentes que entram, isso muitas vezes faz com que o adolescente volte precocemente para a rua e a sensação de impunidade é muito grande. Então, primeiro, a reavaliação para crimes graves não pode ser num prazo tão curto de 6 meses. Segundo, eu penso que a Fundação Casa não pode fazer esses relatórios. Nós temos que criar um órgão autônomo que vai avaliar o adolescente de forma autônoma. Não o próprio programa que precisa dar vazão a esse contingente de adolescentes que entram, fazer a avaliação. Isso, para mim, esses relatórios vão perder a credibilidade em curto espaço de tempo. Então tem que ser... Por aquilo que passa lá para o senhor, doutor Birajara, qual a reincidência de casos de menores que voltam a infringir? Nós não temos uma estatística a respeito disso, mesmo porque os dados são sigilosos. E, geralmente, eles completam a maioridade e saem da nossa esfera de atribuição, por isso não temos como aferir isso. Aliás, tá? É um dos problemas, inclusive, levantado pelas instituições, onde ficarão esses menores caso passe essa legislação, alterando esta diminuição. Tá. Eles vão continuar na Fundação Casa? Vai ter um departamento, uma outro espaço lá dentro para esse público? Nós temos duas situações. Nós temos a da PEC 171. A PEC 171, ela prevê a redução da idade penal para 16 anos. E que essa redução só seria aplicável aos crimes hediondos cometidos com violência ou grave ameaça à pessoa. E os adolescentes seriam inseridos em estabelecimentos especiais ou em ala separada de estabelecimento comum. Na verdade, o que se vai fazer quando isso acontecer é separar algumas unidades da Fundação Casa para receber essas pessoas. É isso, vai separar. Porque a Constituição prevê a separação, então vai separar. Então, isso é o que diz a PEC. Essa PEC, ela está com alguns problemas. Primeiro, a PEC está lá desde 1993 e para entrar em votação, ela recebeu, ela aglutinou uma série de emendas. Então ela estava assim, que era crimes hediondos, mais homicídio doloso, mais lesão corporal grave, lesão corporal seguida de morte, roubo, tráfico, tortura. Então, estava todos esses crimes na PEC, porque ela originalmente era os crimes hediondos, cometidos com violência grave contra essa pessoa, mas ela recebeu todas as emendas aglutinativas. Aí ela foi para a plenária, ela foi rejeitada. Aí o que aconteceu? O presidente retirou a PEC e colocou a PEC originária, que era a PEC dos crimes hediondos cometidos com violência grave ameaça. E submeteu a nova votação. E ela passou.
Só que ele não teria observado a Constituição, que diz que a matéria rejeitada em emenda não pode ser reapreciada na mesma sessão legislativa. Ele não teria observado isso aí. Ele defende o seguinte, que isso não diz respeito à PLEC aglutinativa, isso diz respeito à PEC originária, e que a PLEC originária não tinha sido submetida à votação. Por isso ele submeteu. A questão está no Supremo e vai ser decidida pelo Supremo. Agora, essa PEC ela tem um outro probleminha. Ela cria... O nosso sistema de aferição de responsabilidade penal é um sistema biopsicológico. Ele leva em conta a idade, 18 anos, e a capacidade de entendimento. Essa PEC, ela desmembra isso aí. Ela baixa a idade apenas para alguns crimes. Então, ela faz supor que a criança ou adolescente teria consciência ao praticar um crime grave e não teria consciência ao praticar um outro crime. Então, então, na verdade, se você quer fazer um corte, teria que fazer um corte linear. Se o entendimento é que, em razão da mudança dos costumes, da informação que se tem, da evolução da sociedade, que esse jovem já tem entendimento do que é certo, do que é errado em relação aos crimes, o ideal era fazer um corte linear, não um corte para alguns crimes, tá? Então, aí seria, respondendo a sua pergunta, ala especial ou ala separada ou estabelecimento especial. Agora, nós temos uma outra proposta em andamento que também foi aprovada. Essa PEC 171, ela passou no primeiro turno, deve ser submetida ao segundo turno agora em agosto. Nós temos ainda o PL 333 de 2005, de autoria, de 2015, de autoria do senador José Serra. O que esse PL faz? Ele cria um regime especial de cumprimento de medida socioeducativa dentro do ECA. Ele pega e amplia o tempo de internação para 10 anos para aqueles adolescentes que cometeram crimes hediondos, com violência ou grave ameaça à pessoa, homicídio doloso e lesão corporal seguida de morte. Esses adolescentes poderão ficar na Fundação Casa por até 10 anos. Tá? Até os 26 anos. Tá? E eles cumpririam medidas também em estabelecimento separado ou em ala separada de estabelecimento prisional. Tá? Essa emenda também tem esse probleminha. Não adianta você aumentar para 10 anos se nem 3 eles estão cumprindo. Você teria que mudar o tempo de revisão, 6 meses é muito pouco para um latrocínio, e você, na minha opinião, teria que tirar da Fundação Casa esses relatórios, colocar para um órgão idôneo, um órgão particular, para até que não se questionasse aí a curto e médio, no caso indiscreto, a curto e médio prazo, esses relatórios. Tá? Depois, esse projeto de lei também ele muda, ele tem algumas medidas bastante interessantes, né? Ele muda o Código Penal, colocando até o dobro da pena para quem pratica o crime com criança ou adolescente. Ele muda a lei de tóxico, dobrando também quase a pena para aquela pessoa que pratica o crime com criança e adolescente. E ele quase triplica a pena da corrupção de menores, aquele que pratica crimes ou contravenções com menores, visando corrompê-los. Hoje é de 1 a 3 a pena, ela seria aumentada de 3 a 8. Ela assegura a presença do defensor público em todas as fases do processo, ela dá prioridade de tramitação nos inquéritos, nos processos, nessas circunstâncias. Então, me parece um projeto mais completo. Tá? Mais completo e que vai apenas alterar o ECA e não reduzir a idade penal não de forma linear e também não está com os problemas que essa PEC tem, que é um problema formal de tramitação e depois de fazer um corte, criando uma distinção inadmissível. Então, hoje eu sou favorável, eu acredito que tem que mudar sim, tá? Eu estou lá, não sou nenhum... eu enxergo as coisas, eu estou vendo que a legislação não está sendo suficiente para conter a criminalidade infantil juvenil. Então nós temos que aumentar esse prazo de internação do ECA, nós temos que mudar o período de revisão, tá? Nós temos que tirar esses relatórios da Fundação Casa, e aí sim, e temos que atacar aquele criminoso que usa criança ou adolescente para praticar crimes ou contravenções, colocando uma pena severa de modo que isso não aconteça. Aí eu penso que a coisa correrá mais sob controle. Mas o que eu acho mais importante falar aqui é que em qualquer das duas situações, tanto da PEC quanto do PL
333/2015, é que eles não atacam a raiz do problema. A impressão que eu tenho é que todo mundo quer que mude. Só que é o seguinte, o Estado quer que mude e não mexa muito no sistema. Quando o Estado diz, tanto na PEC quanto no PL, que é crime hediondo, praticado com violência grave ameaça à pessoa, isso vai representar 2% do contingente de internos. Agora, todo mundo tirou da PEC e do PL o tráfico de entorpecente. Pois é, sobre isso nós temos inclusive algumas perguntas. Eu gostaria que o senhor respondesse para o Luiz Fernando da Vila Pacífico. Ele diz que um sujeito foi encaminhado à delegacia acusado de tráfico de drogas. A droga apreendida foi levada para análise e constatou-se que no volume total, 97% não era droga. E somente 3% foi confirmado como sendo entorpecente cocaína. Meritíssimo, qual deve ser a posição do delegado? Considerar o tráfico? Acho que até sim, né? Veja, o tráfico, ele não é só apenas a quantidade, ou mesmo essa dissociação entre o que é substância pura e o que é o ingrediente que lhe dá volume, que vai dar a convicção ao delegado de que a prática se trata de um porte de substância entorpecente ou de tráfico. Existem outras circunstâncias que auxiliam na tipificação desse crime, ou seja, o local, a forma de acondicionamento, se a pessoa é conhecida pelo tráfico, se havia denúncia anônima contra ele, se ele era observado ali com frequência. Né? São esses dados circunstanciais, aliado a essa quantia, que vai fazer com que o delegado enquadre a conduta no tráfico e porte. Às vezes você pode pegar o indivíduo com uma pedrinha de crack e ele pode ser denunciado por um tráfico, que ele está lá embaixo da ponte, né? Tem uma fila ali para comprar a droga dele, ele está com o dinheiro picado no bolso, tem um monte de gente que falou que comprou dele, e havia denúncia que ele estava vendendo. Ele foi pego com uma só, é que ele já tinha vendido o resto. Então ele vai para o tráfico. Então não é só a quantidade, tá? Isso está na lei. A dona Neuza, que mora no centro, ela diz, um jovem menor está saindo do shopping da cidade. E muitos policiais ao redor do shopping abordaram esse jovem com xingamentos como preconceito racial. A polícia militar alega que esse tipo de situação é normal e rotineiro. Pode ser feito. Não, eu não acredito que a polícia tenha dito Também isso. Não. Tá? A injúria racial é um crime, está previsto no Código Penal, tem pena de 1 a 3 anos. É só ir lá identificar os policiais, eles serão denunciados. Não tem. Eu acho que a educação é preceito básico, a urbanidade, né? No atendimento ao cidadão é fundamental. E eu vejo, a polícia tem observado isso aí, a polícia militar aqui no estado de São Paulo, né? Mas a polícia é feita de homens, tem gente que abusa mesmo, pratica conduta irregular, mas precisam ser denunciados e punidos. Bom, para quem não sabe a história do Dr. Ubirajara Maitinga, antes de encaminhar-se para a carreira da magistratura, o Dr. Maitinga foi oficial da Polícia Militar. Por quantos anos, Dr. Maitinga? Eu fui tenente da PM por 11 anos, né? E hoje já faz 21 para 22 anos sou juiz, né? Então, desde aquela época, conheço os procedimentos, né? Mas existem policiais que abusam, sim, como existem juízes, promotores, médicos, engenheiros. E as práticas irregulares merecem ser coibidas. O Pedro Valentim, ele pergunta, se for reduzida a maioridade penal para 16 anos, os menores poderão tirar carteira de habilitação? Olha, nós estamos tratando de duas situações distintas, tá? Uma do Código de Trânsito, outra do Código Penal, né? É certo que os crimes do Código de Trânsito falam a pessoa dirigir, um menor de 18 anos dirigir, né? Então, invariavelmente, em razão da redução da PEC, haverá um alinhamento das outras legislações, né? Principalmente nesse caso, quando o direito de dirigir começa aos 18. Mas também pode não haver, ou seja, não é porque a pessoa, ele não vai responder por alguns crimes ali, que está expressamente que é 18 anos, né? Mas outros vão prevalecer, porque o legislador pode colocar uma idade qualquer para a pessoa ser habilitada ou não. Se o legislador determinar que a pessoa, para manter a habilitação, deve ter 18 anos, é esse limite que vai prevalecer. Por exemplo, nós temos a responsabilidade civil. Hoje a responsabilidade civil é aos 18. Vindo a mudança, a redução da idade penal, não vai mexer
mexer com a responsabilidade civil. Mas isso não quer dizer que a médio e longo prazo, ou até curto prazo, não haja um alinhamento. E abaixo essa idade também, né? São coisas distintas, né? O Newton de Oliveira, boa tarde, senhor Samuel, doutor Ubirajara. Gostaria de saber, doutor Ubirajara, se ele concorda que tem que mudar o Código Penal e criar também um Código Penitenciário, como existe em outros países em lugar da LEP. E se esses projetos hoje, assim como as mudanças no ECA, são feitos por juristas ou por congressistas. Obrigado, Newton de Oliveira. Olha, os presos e a administração penitenciária estão sujeitos ao Código Penal como todo e qualquer cidadão desse país. Tá? Então, penso que não há necessidade de um Código Penitenciário. E nós temos uma execução penal que regula a execução da pena, né? Então não haveria necessidade de uma legislação específica. Nós temos medidas específicas em relação à fuga, nós temos outras em relação ao patrimônio, que são plenamente aplicáveis em relação à administração pública, que são plenamente aplicáveis às pessoas que trabalham no sistema e aos presos também que cometem crime dentro do sistema. Então, na minha opinião, não há necessidade de uma legislação específica. As nossas legislações são feitas por congressistas, só que os congressistas, eles têm assessoria legislativa. Outro dia eu estava assistindo uma sessão da Comissão de Cultura do Congresso, da Assembleia Legislativa, e os pareceres mais abalizados eram dos assistentes legislativos. O pessoal entende mesmo, hein? Entende mesmo, e são eles que buscam, inclusive, informações e subsídios para poder dar ao deputado, ao senador, a opção, né? A opção por essa ou aquela saída que seria mais adequada ou ao menos adequada com a nossa legislação, né? Para não cometer nenhum erro crasso. Há pouco tempo nós tivemos um aumento da Fundação Casa aqui em Bauru. De que forma esta nova ala, esta nova residência, esta novo prédio veio melhorar o funcionamento desta entidade aqui, segundo a sua perspectiva, que tem esse envolvimento com os menores? Na verdade, desde a inauguração da primeira unidade, já havia um prognóstico de que o número de vagas não seria suficiente para atender a todos os adolescentes da cidade e da região que nós atendemos, né? Mas, num primeiro momento, houve resistência política, houve resistência de toda a ordem, ali até de segmentos do bairro ali, na colocação da unidade lá. Tá? Mas ela não atendia a nossa quantidade de vagas. E quando isso acontece, o adolescente pratica ato infracional aqui em Bauru, ele é transferido, né? Não tendo vaga aqui, ele vai para Iaras ou ele vai para São Paulo. Tá? Então não é justo que São Paulo, ou mesmo a unidade de Iaras, receba o adolescente de Bauru, né? E também não é razoável para a família, que tem que viajar para visitar aquele filho que está lá. E a presença da família no processo socioeducativo, de recuperação do jovem, é essencial. Então, com base nisso e com essa demanda que havia e que estava sendo suportada por outros municípios, é que foi criada a segunda unidade há 2 anos atrás, e hoje praticamente nós temos muito poucos adolescentes de Bauru cumprindo medida fora daqui. Isso tem sido bastante significativo na melhora, porque eles podem contar com o apoio da família. Bom, o senhor mesmo falou que as infrações e aquilo que mais leva o menor para a Fundação Casa é a prática e a utilização que maiores fazem de menores para o tráfico. É isso mesmo? Tanto a PEC 171 quanto o projeto de lei 333, eles falam na aplicação da redução da idade penal ou da ampliação do sistema especial de cumprimento socioeducativo para crimes hediondos cometidos com violência ou grave ameaça à pessoa. O tráfico de entorpecente é um crime equiparado ao hediondo. Ele tem o mesmo tratamento que o crime hediondo, por força de lei. Mas o STJ tem entendido que ele não é cometido mediante violência ou grave ameaça à pessoa. Por isso, ele não é passível de internação. Então, não está resolvida essa situação. Eu costumo internar os jovens por tráfico, mas eles entram com o HC e vão até o STJ manda pôr na rua. Tá?
Então, o grande contingente de adolescentes internos está relacionado ao tráfico de entorpecente. Ou nós atacamos o tráfico e colocamos uma medida de internação também maior para o tráfico, ou nós o inserimos na redução da maioridade penal, ou não vai mudar absolutamente nada. É o tráfico que fomenta todos os outros crimes. É o tráfico que fomenta o furto, a pessoa furta para comprar droga. É o tráfico que fomenta o roubo, a pessoa rouba para comprar. É o tráfico que fomenta os homicídios. Por que se mata hoje, na grande maioria dos casos? Dívida de droga, controle de pontos de venda de drogas. Então, se a gente não atacar o tráfico de entorpecente, vai continuar a mesma coisa. Por isso que eu digo, todo mundo quer que mude, mas essa mudança, as duas mudanças, elas são pontuais. Esses crimes que serão alcançados pela PEC da redução ou pelo projeto de lei 333/2015, eles representam 1 a 2% de tudo que se tem lá dentro da Fundação Casa. Tá? Então não vai mudar absolutamente nada. O que leva o adolescente à fundação de forma direta ou indireta é o tráfico de entorpecente. E ele ficou fora de tudo. A PEC não passou em primeiro turno porque estava o tráfico lá. Porque hoje 40% de quem está interno é tráfico. Aqui bate 60% ou mais. Tá? Então, todo esse contingente, que representariam 4 a 6 mil internos, migrariam para o sistema novo. E isso aí, para o governo, é um abacaxi para administrar, porque vai ter que criar unidades especiais ou alas separadas de estabelecimentos penais. É isso, eles querem mudar, mas querem mexer o mínimo possível. Doutor Ubirajara, pelo aquilo que o senhor sabe, como é que tem sido a recuperação de jovens? Olha, eu penso o seguinte, o programa da Fundação Casa é excelente, Aí os funcionários são preparados, tá, e cumprem as suas atribuições. Por que não recupera mais do que existe hoje? Por que a reincidência e por que o sistema ele não incute respeito de modo a inibir a prática infracional? Porque o adolescente, a criança ou adolescente, ele tem uma série de direitos que estão assegurados na Constituição. Direito à vida, à saúde, à liberdade, à dignidade, o respeito, a convivência familiar, comunitária, a educação, a cultura, o esporte, o lazer, a profissionalização do trabalho protegido, a alimentação, um monte, tá? E muito pouco disso é respeitado, tá? E eu sempre digo, dificilmente uma pessoa que não teve seus direitos respeitados aprende a respeitar o direito dos outros. Então, qual é o problema da Fundação Casa? O adolescente ele entra na fundação pelo tráfico, pelo roubo, mas ele já está estruturado no crime. Tá? Ele, antes de praticar essas infrações, ele praticou várias, muitas vezes não foi surpreendido, ele já está iniciado sexualmente, ele já está viciado em droga, ele está estruturado no tráfico. Como é que você muda um ser humano desse em curto espaço de tempo? Ele muitas vezes está analfabeto, semi-alfabetizado, com a cabeça já corroída pela droga. Como é que você muda esse ser humano? Então o problema não está propriamente com a fundação que procura aperfeiçoar o seu método socioeducativo de modo a recuperar os jovens. O problema está na forma como eles chegam lá. E se esse jovem é passível de modificação. Essa é a grande questão. No dia que se cumprir todos os direitos que estão previstos em lei, nós não vamos acabar com a criminalidade, não. Mas o jovem que chegar lá, ele terá um perfil diferente, que poderá ser trabalhado e recuperado. Mas do jeito que está, é difícil. Né? Você quer pôr lá um curso profissionalizante, que nem nós tentamos, né? E hoje existem vários, mas você esbarra. Um é analfabeto, outro é semi-alfabetizado, o outro está com o cérebro corroído pelo crack. Foi, doutor, tem que fazer um curso para cada um aqui. O cara não sabe contar, como é que eu vou ensinar a fazer massa para pedreiro? É complicado. Então, esse é o problema. Nós temos que lutar para cumprir esses direitos, que a parte protetiva do ECA funcione. Agora, o que aconteceu em Bauru? Né? Eu cheguei aqui há 20 anos atrás e a gente tinha uma história aí, né?
os núcleos na década de 80, eles foram entregues sem equipamento de creche, sem equipamento de posto de saúde, sem escola. Sabe o que aconteceu? Começaram a nascer as crianças da família, o sistema implodiu. Não tinha vaga em creche, não tinha posto de saúde e nem escola perto de casa. Hoje, Bauru tem uma demanda aí de creche de 2.000 vagas. A cidade de São Paulo, 100.000. Sabe o que é isso? São 100.000 pessoas na faixa etária de 0 a 6, sendo criados, abandonados dentro de casa por vizinho, por irmão maior ou na rua, de 0 a 6. Depois você vai para a escola é longe. Aí isso favorece a evasão escolar. Depois entra na fase da profissionalização, o que nós temos? Senai, Senac, Senar, Senat, Sescop, não atende nem 10% dos jovens. Depois você tem Legião Mirim, Legião Feminina, Guarda Mirim, Escola Agrícola, não atende mais 10%. E os outros 80%? Está tudo na ociosidade. Aí o cidadão te oferece para o jovem, ó, eu te dou a pedra de caca por 5, você vende por 10. Ele fica lá no cruzamento, vende 50 pedras por dia, faz R$250. Quem paga isso para um jovem? Então, o atrativo do tráfico é muito grande. E na sociedade consumista que vivemos, né? Então, aí vem a pergunta, onde está o erro? Né? Por que a Fundação não corrige mais? A Fundação não corrige mais porque é humanamente impossível mudar esse ser humano. Acho que o pessoal não sabe, né? Quando o adolescente é preso com 100 pedrinhas de crack lá na esquina vendendo, sabe o que vai acontecer? Ele vai cumprir a medida, quando ele sair, ele está devendo as 100 pedrinhas. Ele vai chegar, o traficante vai procurar para ele e falar, você tem que pagar 100 pedrinhas. Né? E aí ele vai vender mais. Aí, tá vendo? É assim que funciona. Agora, por que a Fundação não corrige? A Fundação corrige. Mas esse perfil, a sociedade é que tem que mudar. Eu quero agradecer ao Dr. Ubirajara Maiting, que gentilmente veio aos estúdios da TV Prevê. Esperamos revê-lo brevemente, viu, Dr. Ubirajara? Porque tínhamos aqui que abordar diversos itens sobre adoção, as suas características, as adoções homoafetivas, enfim. Mas isso, o senhor se compromete em voltar para poder conversar com o telespectador sobre este tema, que também pertence à sua vara e com certeza o senhor, com muita competência, estará explanando para o telespectador. Muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço mais uma vez a oportunidade de vir aqui para poder esclarecer a população sobre esses temas. E da próxima vez falaremos a respeito da adoção, da fila, dos procedimentos e da adoção por casais homoafetivos. Muito obrigado, doutor Marinho, doutor Ubirajara Maitinga, pela gentileza de estar aqui nos estúdios da TV Prevê para falar conosco sobre os assuntos pertinentes à Vara da Infância e Juventude, da qual ele é o titular aqui em Bauru. Nós estamos encerrando o nosso enfoque regional desta segunda-feira, prometendo voltar nos seus horários alternativos de amanhã. Muito obrigado e até amanhã, se Deus assim nos permitir.